É muito difícil. Como eu disse, como ele lia o nosso pensamento, era muito difícil a gente manter a linha perto dele, né? Porque a gente pensa bobagem e tal. E teve um dia que eu, coitadinho, estava passando muito mal, ele já estava bem idoso, e o Vivaldo nos ligou. O Vivaldo era o irmão da Eliana, minha esposa, que morava com ele. O Vivaldo me ligou e falou assim: ó, o tio Chico está chamando vocês aqui. Então nós pegamos o carro, fomos para Uberaba, e assim que chegamos, o Chico já chamou para ir conversar com ele. Ele estava de cama, ele estava acamado, muito inchado, com o corpo muito inchado, né? Dava muita dó, tadinho, porque ele não conseguia nem levantar da cama. Nossa. Mas com a nossa chegada, parece que ele se animou e sentou na cama. E levantou assim, e pôs assim Eliana de frente a ele, numa cadeira. Eu fiquei do lado dele, do lado direito dele, sentado na cama dele. E ficamos ali ouvindo o relato, Eliana perguntando para ele o que ele estava sentindo, ela ofereceu de fazer um escaldapé, não é? Porque ela viu que os pés dele estavam muito inchados. Chico, você quer? Eu vou pegar a água quente, vou fazer um escaldapé e tal. E ele então levantou os dois pezinhos, as duas pernas, assim, né? Sentado, e olhava assim para os pés e falava assim, e fazia assim com o dedo, e falava assim: eu estou com. Vejam vocês, eu estou com. E não completava a frase. E falava de novo: eu estou com. Pela terceira vez, o Geraldinho idiota aqui pensou assim: chulé. Não acredito. Eu acredito que eu vou pensar uma coisa dessa perto de Chico Xavier. Eu mesmo fiquei me recriminando: seu burro, seu idiota. Sabe? Eu fiquei assim horrorizado. Como que eu fui pensar uma coisa dessa? E aí ele só olhava para a Eliana, ele nem dava bola não, né? Só olhava para a Eliana, contou. Aí ele lembrou a palavra, tocou mas quando ele falou a palavra que faltava ali antes, eu já vi que a coisa estava preta para o meu lado, porque ele falou assim, bem alto: inchaço nos pés. Como quem diz, a palavra certa é essa, não é? Não é? Não é chulé. E aí ele terminou o caso e tal, a Eliana combinou com ele de fazer um escaldapé, e eu pensei assim: graças a Deus, estou livre, né? Ele não ouviu o meu pensamento, graças a Deus. Passado aí uns 10 minutos, ele vira para mim já com o dedo em riste, no meu nariz. Nossa. Vira assim para mim e fala assim: Geraldinho, com o dedo no meu nariz, uma coisa eu te digo, meu filho, em toda a minha vida eu nunca tive chulé. Não acredito. Verdade. Imagina sua cara, Geraldinho, na hora. Nossa, eu queria ser uma barata, sair correndo dali, sabe? Meu Deus. Pegou no pensamento, né? É. Por isso que eu te digo que não era fácil. Não era fácil. Gente, uma vez também eu estava pensando, tinha uma senhora falante, que ninguém estava aguentando, porque a gente estava lá querendo ouvir o Chico, mas ninguém, não é? E ela só falava dela, e eu pensava assim: gente, mas essa matraca não fecha a boca. Que coisa horrorosa, pensando, né? Essa mulher não cala a boca, pelo amor de Deus, alguém faz essa mulher calar a boca. E o Chico me olhava bravo, sabe? Me recriminando no olhar. Eita. E eu pensei: nossa, vai sobrar para mim daqui a pouco. E ela foi embora. E ele então fez só elogios para ela. Vocês olham essa senhora aqui, muito falante, né? As pessoas pensam assim: nossa, mas como ela fala? Como que ela não fecha a boca? E olhava para mim, e para outros também, que eu não estava sozinho nessa não, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. E aí nos deu uma lição de moral para todo mundo ali, porque aí começou a falar
que ela era sozinha, de uma família muito abastada, no interior de São Paulo, e todos tinham desencarnado, ela tinha ficado só, e ela usava os recursos financeiros para cuidar das crianças pobres, e cuidar dos doentes, Então, quando ela chegava lá, como ela não tinha ninguém com quem conversar, quando ela chegava lá no Chico, ela queria conversar. Conversar. E tal. E ela, ele começou a elogiá-la. É uma mulher extraordinária, né? Que beleza, né, Geraldinho? Assim, que beleza. O Chico me contou que na Espanha de Filipe II, no século XVI, e Filipe II foi o imperador mais poderoso do século XVI, metade do mundo, ele era dono de metade do mundo, ele mandou para a fogueira 50 mil pessoas. Nossa! 50 mil pessoas arderam nas fogueiras espanholas da Inquisição, só porque não eram católicas, vejam bem. Né? Então, quantas barbaridades. Sem falar no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Isso. Revolução Russa, comunista, que matou milhões de pessoas em 1917, a Revolução Comunista chinesa, que matou 90 milhões de chineses em 1940 e poucos. Quanta barbaridade, né? A Síria, recentemente, né? 1/3 da população foi morta. Ou então, o outro terço foi exilado do próprio país natal, simplesmente por orgulho e vaidade do grupo que está no poder. Então, veja bem, são débitos coletivos que nós fomos acumulando ao longo de várias encarnações, e aí o Chico vai completar a resposta para Hebe Camargo dizendo o seguinte: se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre desse karma, ou seja, não tem como a gente livrar desse débito, porque esse débito é nosso, Sim. É coletivo da Terra, né? A pessoa fala assim, mas eu não estava lá. Estava sim, quem falou que não estava? Nós temos várias encarnações e além das encarnações, nós estamos no mundo espiritual, muitas vezes fomentando a guerra. Fomentando a guerra. Influenciando como espíritos obsessores, né? Porque nós sabemos que a população, hoje, por exemplo, a população do mundo espiritual terrestre é 3 vezes maior do que a população encarnada. Né? No passado, essa proporção era maior ainda, porque hoje nós temos o maior número de encarnados possível, mais de 7 bilhões de pessoas. Mas no passado, como a população encarnada era menor, a desencarnada era muito maior, a pressão era muito grande. E quem exercia a pressão éramos nós, no mundo espiritual inferior, nas sombras, nos umbrais, nas trevas terrestres. Não é? Então, esse débito é nosso, sim. Mas como nós ganhamos um crédito espiritual muito importante, segundo Chico Xavier, que foi vencer a data limite dos 50 anos, então nós estamos tendo a chance de saldar esse débito coletivo de guerras, revoluções, de matanças, de saques, de corrupções, do passado de outras vidas, através de uma pandemia. Uma pandemia que não destrói as nossas cidades, que não destrói as nossas indústrias, que não destrói o nosso comércio, que não destrói a nossa vida familiar. Não é? Claro, alguns de nós desencarnaram. Eu perdi meu sogro, por exemplo. Eu peguei Covid 2 vezes. Todos nós sofremos, de uma forma ou de outra, a perda de um ente querido, de um amigo, de um conhecido. Mas este é o nosso karma. Não é? Qual que é o segredo, então, que nós devemos ter? O segredo em tudo na vida é a aceitação da vontade divina,
em nosso próprio favor, porque nós temos que ter consciência que Deus, em sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, sabe muito melhor do que nós o que é melhor para a nossa própria evolução.